Bom, VMCA. VMCA. Então, VMC, na verdade, né, o requisito não fala de VMCA e VMCG, ele fala de velocidade mínima de controle, a velocidade mínima na qual, perdendo um motor, a gente consegue manter o controle da nossa aeronave. Né? E VMCA, ele é tipicamente uma característica que a gente determina em ensaio e voo. Não tem jeito, faz parte da campanha de ensaio e as velocidades mínimas de controle são estabelecidas por meio de ensaio e voo. Então a gente tem que fazer os nossos ensaios. Né? O objetivo dessa ordem de ensaio, a ordem de ensaio número 6, é demonstrar as técnicas de ensaio e voo para determinar a velocidade mínima de controle no solo e a velocidade mínima de controle no ar. Né? Além disso, a gente nesse voo vai ainda abordar alguma coisa sobre motores. Né? Então, treinar aí bores e lances dos motores e vai treinar aí como é que será fazer um corte e o recebimento do motor com as técnicas de clearing, APU e cross start. O simulador vai ser o BOIC, né? E instrumentação, a gente pode de novo gravar todos os dados, né? aí o nosso relógio está marcado aquelas coisas, tá bom? Preparação, a preparação é a gente ter feito toda a ordem de instrução 02, fala do simulador do 737, então, volume 6, parte do Boeing, a videoaula do Coelho, as 4 horas de videoaula do Coelho, para poder a gente estudar o avião. E aí, a partir daí, a gente vai também relembrar lá a parte 1 de técnicas, como estabilizado, tolerância, etc. E a parte 9, que trata de técnicas de sangue com tração assimétrica. E de novo, como toda a ordem de ensaio que a gente passou, o volume 4 está aqui, filosofia, gerenciamento de risco e documentação. Da parte de técnica de ensaio e voo, então a gente está na parte 1 tratando aí de leitura de parâmetros, pontos estabilizados, tolerância, lembrar que isso tudo é importante. E na técnica de ensaio e voo, destaquei algumas expressões que estão lá no nosso volume 2, parte 9, né? E a controlabilidade da aeronave associada a uma falha de um dos motores advém da necessidade de anular-se um momento de guinada gerado pela condição de potência assimétrica. Então, isso que vai acontecer para a gente determinar a velocidade mínima de controle é a velocidade mínima na qual, associada a uma perda de motor, eu tenho que ter momentos de guinada suficientes para manter o controle da minha aeronave. Tá? Então, 2 casos devem ser considerados. Né? O estático, onde os momentos e as forças já foram reequilibradas, então VMCA estática, e o dinâmico, onde ao estático é acrescido o tempo de reação do piloto e dos movimentos e acelerações desenvolvidas até iniciar-se efetivamente a contraposição. Então, determinada a velocidade mínima de controle estática, existe a carga dinâmica, ou seja, no momento que o piloto reconhece a perda de motor, inicia os comandos de manter o controle da aeronave. Então, existem 2 velocidades, uma estática e a outra dinâmica. Tá? Então, ou seja, houve a falha, até o piloto reconhecer, a gente aqui vai saber que vai falhar, então a reação vai ser uma. Quando você está fazendo a corrida de decolagem, quando você está fazendo um voo de cruzeiro, aconteceu e o que aconteceu? Então, o tempo de reação muda. Né? Então, mudando esse tempo de reação, a gente vai ter velocidades diferentes. Então, a VMCA estática vai ser diferente da VMCA dinâmica. Então, isso aqui a gente está tirando lá da nossa parte 9 do volume 2. Né? Outras partes que estão lá que são interessantes da gente relembrar. Numa determinada condição de potência assimétrica, existe uma velocidade abaixo da qual não é mais possível manter seu equilíbrio com controle aerodinâmico apenas. Né? Então, essa é o que a norma chama de velocidade mínima de controle. Quando é determinada em voo, ela recebe a designação de velocidade mínima de controle no ar. Quando é determinada no solo, ela recebe o nome de velocidade mínima de controle no solo. Tá? E aí a gente tem vários cenários de deflexão de controles que são apresentados, né, para aeronaves multimotoras com falhas de pelo menos um dos motores. Né? Então, lá na nossa apostila tem todos os casos descrevendo o que o piloto faz, quais são as equações que descrevem aquele equilíbrio novo e qual delas é a mais adequada. Então, uma delas é asa nivelada com bolinha centrada,
a outra é a deflexão somente de alerão e a outra é a deflexão de pedal e derrapagem de mão. São as três condições que a gente pode manter o voo com uma falha de motor. Né? E na C257A está lá descrita todo o procedimento de como é que a gente determina as VMCAs estáticas e dinâmicas, né? Que a gente repetiu lá na nossa teoria. Né? Do ponto de vista de VMCA estática e dinâmica, não está lá, tem a metodologia clássica, né? Como é que a gente vai fazer esse voo. Né? Na altitude escolhida por ensaio, configurar a nave conforme o requisito, estabilizá-la aí a 1.4 da VS1, compensadores ajustados para a condição de decolagem, ajustar os motores de potência máxima de decolagem, registro os parâmetros, iniciar uma redução gradual de potência do motor crítico, lembrar, né, também está lá a definição do que é motor crítico, o que significa motor crítico. Né? No caso, por exemplo, das aeronaves com motores a hélice, até mesmo a parte de aerodinâmica, diz que é um motor crítico. O motor crítico aqui, inclusive, joga escoamento sobre o leme, passa a ser motor crítico. Iniciar a redução do motor crítico, mantendo constante a velocidade, né, inclinação das asas e a proa, observar as reações da aeronave. Caso das ações satisfatórias, configurar o motor de acordo com os requisitos. A seguir, iniciar a desaceleração lenta, aproximadamente 9 por segundo, mantendo constante a proa e a inclinação das asas. Estabilizar a velocidade a cada 5 nós, com 10 a 15 segundos, e registrar os parâmetros. Vamos continuar desacelerando até o ponto na qual a gente vai perder o controle da proa da aeronave. Então, ali a gente não consegue mais manter o voo reto nivelado. Então, a aeronave, a partir de agora, determinamos a VMCA com asas niveladas. Né? Então, geralmente a VMCA é definida de uma forma mais possível manter-se a proa constante por ter sido atingido o batente de deflexão de leme. Né? Embora também possa ocorrer no limite permissível de força aplicada no pedal. Ou seja, também a norma diz que você não pode aplicar, se não me engano, 150 libras no pedal. Né? Acho que é isso, 150 libras no pedal na força máxima. Acho que é 150. Eu acho que é 150 libras no pedal a força máxima. Então, a partir daí, caracterizou-se aí a velocidade mínima de controle, porque se atingiu força máxima aqui. Ou então, pelo fato mais rápido, de batente de deflexão ou força aplicada aos controles laterais, definida por rolamento. Os requisitos permitem ainda que a VMCA seja definida pela inclinação de asa de até 5 graus, ou seja, perdeu-se a proa, a gente ainda pode inclinar agora 5 graus para cima do motor bom e continuar reduzindo a velocidade. Então, o requisito, a parte de cima, ainda permite que a gente incline 5 graus para o lado do motor bom e reduzir a velocidade. Assim, o procedimento deve ser repetido por essa inclinação de asa. Então, asa nivelada aqui em cima, atingiu a VMCA com asa nivelada, a gente inclina e repete o procedimento agora com asas niveladas até 5 graus. Tá ok? Acompanhamos aqui a técnica, só estamos relembrando que a gente viu lá no volume 2. Tá? Lá no volume 2 a gente passou por tudo isso daqui. Estamos relembrando. Né? No caso agora de solo, a gente vai estar, o piloto vai estar alinhado, a aeronave sobre a faixa central da pista, vai ajustar a potência máxima de decolagem em todos os motores e inicia a corrida. Quando a velocidade desejada for atingida, reduz rapidamente o motor crítico. A aplicação dos controles pelo piloto só deve ser realizada quando este observar um desvio da trajetória de corrida de decolagem. Então, assim, está lá o navio controlando a aeronave, correndo, fora do motor, aí você vai cortar o motor. Vai cortar o motor e ele não pode atuar, ele tem que esperar o avião começar a perder a proa, começar a perder a reta. Aí sim ele vai atuar. Porque, embora ele saiba que vai ocorrer, o piloto normal não sabe que vai ocorrer. Então vai perceber quando perceber a perda do centro da pista. Então a aplicação dos controles deve ser realizada quando a gente estiver perdendo aqui a trajetória. A intenção deve ser restabelecer a trajetória paralela à original o mais cedo possível, utilizando apenas o leme. Uma vez determinada a VMCG, a demonstração final deve ser realizada com um corte efetivo do motor. Então, a gente reduz, determinou a VMCG, a gente vai demonstrar um corte efetivo do motor, tanto no solo quanto no voo também.
Oi? Ele está meio acostumado com o bimotor. Caso do monomotor, a gente tem uma Não, tendência. a gente não vai fazer bimotor, é só bimotor. Ah, O tá. VMC só existe em bimotor ou quadrimotor ou polimotor. Tá? Então, não existe, o conceito de VMCA não existe no motor. Eu preciso perder o motor, e aí eu vou ter um momento violento e eu vou ter que contrabalançar esse momento. Com a aplicação de leme e inclinação de asa, aquelas três condições que a gente viu lá. Você pode inclinar a asa, e botar o leme para manter as soluções das equações de movimento. Né? A gente fixa o parâmetro e acha a solução das outras entradas das equações de movimento. Então, ou seja, só se aplica avião multimotor. Tá? 2, 3, 4. 3 é complicado, 3 tem que ser na cauda. Então, sempre para. 2, 4, tá? Então, é isso. Tá? Então, aquilo foi o que a gente relembrou lá da técnica de ensaio em voo, da parte de gestão de ensaio em voo, tudo aquilo que a gente passou nos outros aprontos, se aplica aqui também, né? Não só passar porque a gente precisa dar o espaço para a modulal daqui a pouco. Mesma coisa que a gente falou nos outros, em termos de requisitos aplicáveis, documentação necessária, segurança, condição estável, gerenciamento de tempo, briefing e debriefing. Então, tudo que a gente falou nas outras ordens de ensaio, nos outros aprontos, se aplica aqui também. Riscos, também a mesma coisa, se aplica a todas as nossas ensaios. E o nosso cartão de voo agora é dedicado a VMC, VMCA e VMCG. Então, para o cartão de voo padrão. Né? O voo propriamente dito, né? Então, agora a ordem de ensaio propriamente dita, briefing, conforme a gente vem falando sempre, piloto geral específico no que trata de segurança, o engenheiro a parte de ensaio em voo, que eu quero obter no ensaio em voo de determinação do VMCA. E aí vamos fazer a demonstração de ensaio de VMCG para abortivo. Então, ali vamos cortar o motor a várias velocidades, né? 100, 80, 60, 45 e 20, e ver o que acontece, né? Se a gente consegue manter o controle da aeronave nessas diversas velocidades. E a gente conseguiu ali, há algum tempo atrás, eu não lembro qual foi a velocidade, que a gente conseguiu determinar a velocidade mínima de controle no solo, para se manter dentro da pista. Acho que deu alguma coisa, 84 nós, 84 nós. Na verdade, o desvio máximo admitido é 30 pés. Tu vai reduzindo até achar, naquela condição, o desvio lateral máximo de 30 pés. A gente fez uma simulação lá e fez para ficar na pista, ou seja, o nosso critério era ficar na pista. Né? Então, dá para a gente fazer ali a simulação, cortar o motor durante a corrida, e em alguma velocidade aqui a gente vai conseguir ficar dentro da pista. Né? Sem nós, vai dar para a gente ficar na pista tranquilo, conforme diminuir a velocidade, a gente não consegue mais ficar. Né? Vamos manter então a aeronave dentro da pista, então o critério é manter a aeronave na pista, o requisito é o que está lá no requisito, né? O Bruno falou, 30 pés, que a gente vai fazer é manter a aeronave na pista e estimar o afastamento lateral após cada corte de motor. Né? Então essa foi a demonstração de VMCG. Né? Voando agora, que stallzinho tem? Eu acho que tinha um stall tem lá, stall. só para mostrar no Tem stall. Tem mostrando stall, sim. Aqui não estava no objetivo lá. Por que está aqui se não está no objetivo? Acho que não está no objetivo da UERJ, a gente esqueci de colocar lá. Acho que não está no objetivo da UERJ. Vê se está no objetivo da UERJ. Não está. Não está no objetivo. A gente corrige e manda para você. O objetivo então é demonstrar o stall desempenho no 737. Então, configuração lisa, compensado aqui hands-off, V3 de 1.23, aí agora está compensando segundo o requisito FAR 25, não mais FAR 23, agora é FAR 25, então 1.23 já a velocidade de stall de referência. Né? E aí a gente vai fazer a demonstração de estágio de VMCA estático e dinâmico com o corte do motor. Então, o simulador pode cortar o motor sem problema. Então, a gente vai determinar a VMCA estática. Vamos determinar essa VMCA estática conforme a gente foi fazendo naquela técnica que a gente passou agora há pouco. Determinada a VMCA estática, a gente vai para a VMCA dinâmica. Então, na VMCA estática, a gente vai
cortar subitamente o motor e vai observar a controlabilidade da aeronave e determinar a perda de proa na manobra. E o esperado é que essa perda de proa seja inferior a 20 graus de proa. Então, ou seja, a gente vai executar aquela TEV para determinar a VMC estática, por isso que a gente só botou aqui determinar a TEV, que a gente já falou dela lá, agora que a gente passou pelo volume 2, né? Determinamos lá a TEV, usamos a TEV, determinamos a VMCA, agora o que a gente vai fazer na VMCA estática, a gente vai cortar subitamente o motor e o piloto vai ter que tentar controlar